Olá, seja bem-vindo ao Dealer Tech Talks, o seu programa semanal de entrevistas com profissionais do universo Pro AV. Meu nome é Alexandre Algrande e hoje eu tenho o grande prazer, grande mesmo, de ter aqui com a gente o MacGyver Zito, fundador da Produtores Associados. Tudo bem, MacGyver? Olá, Alexandre, obrigado. Grande prazer estar aqui. Sensacional. Esse Tech Talks, cara, eu estava esperando assim, que vai ter bastante história. Que legal, que legal. Muito legal mesmo. Super obrigado por vir aqui. Imagina, um prazer é todo nosso. Bom, antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de lembrá-lo a assinar o nosso canal, como também deixar o seu comentário aqui embaixo. E aproveite também e curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Gostaria de aproveitar também para agradecer os nossos apoiadores, a Audiotécnica e o site fonesdeouvido.com.br. Aproveite e utilize o cupom de desconto DEALER2018 na hora de comprar o seu fone de ouvido ou completar a sua coleção de discos e vídeos. Bom, MacGyver, sensacional ter você aqui. O legal desse programa é que cada vez mais nós estamos com profissionais assim de peso, não o meu peso, né, mas com uma história sensacional. E cara, não sei, eu tô aqui. Mas enfim, vamos começar o programa. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua formação. E eu sei que você tem uma formação muito extensa, né? Conta um pouquinho da tua formação, da onde você veio, para onde você está indo. Fala um pouquinho de você assim no começo. Vamos lá. Eu acho que é de suma importância você ter alguns predicados na sua personalidade. Você tem que ter determinação, tem que entender que existe hierarquia. É necessário ter perseverança e não se abalar com pequenos percalços. Eu, aos 14 anos, saí de casa, sou paulistano, nascido e criado na cidade de São Paulo. Eu passei num concurso onde entram 144 pessoas a cada ano. Estão inscritos aproximadamente 20 mil pessoas. Eu entrei para a Escola Preparatória para Cadetes do Ar, a EPICAR. Cursei o meu colegial, na época, lá, o segundo grau, né? Saí de lá, vim morar no interior de São Paulo, vim para a Academia da Força Aérea. Eu já era, aos 18 anos, segundo tenente da Força Aérea. E voava de quê? Nesse momento não voava em nada ainda. Tá. A instrução toda é feita na Academia da Força Aérea quando você escolhe uma das armas. Intendência, aviador ou infantaria. Eu hoje sou capitão aviador. Me formei em engenharia. Neste momento na Força Aérea. Saí de lá, já absolutamente introduzido dentro do mundo militar, onde você tem a hierarquia presente, essa determinação, obediência, subordinação, o tempo todo. E por ter dupla cidadania, fui ser adido militar assistente no consulado de Milão. Você é italiano e brasileiro? Sou ítalo-brasileiro. Ítalo-brasileiro, tá. A embaixada tem o adido militar e o adido militar assistente fica nos consulados. Eu fui para o consulado de Milão. Depois de 3 anos lá, eu estava descontente, não queria mais estar envolvido naquilo que estava acontecendo. Era início do governo Collor e eu lotado no Ministério, sendo do Ministério da Defesa, porém emprestado por Ministério das Relações Exteriores. Você é um diplomata, então, um militar diplomata. Um adido militar. Bom. E aí eu peguei, pedi baixa e fui fazer um curso no norte da África. É um curso ministrado por ex-militares para ex-militares, onde eu fiz a minha pós-graduação de engenharia de segurança, com enfoque em táticas de guerrilha e técnicas anti-sequestros. Essa é o enfoque que você estuda lá durante 9 meses. Saí de lá, contratado por uma empresa alemã,
que era a maior empresa de shows do mundo na época, chamada Mama Concerts, de um maluco chamado Marcel Avran, estabelecido em Munique, München. De lá, no meu primeiríssima turnê, eu saí viajando com Metallica, onde eu viajei com Marçal vai curtir aí. Madonna, Mas Guns N' Metallica na Roses. época do Cliff Burton ainda? Na época, em 1989. Então os Cliff Burton ainda. Sim. Tá? Os universitários aí ajudam a gente. Onde eu viajei com Madonna, Guns N' Roses, Metallica, U2, Depeche Mode, A-ha, fazendo a Ásia, Prince, fazendo Ásia e Europa. Eu não viajava para os Estados Unidos nem América Latina. Aí acabei me engajando na turnê do Michael Jackson, onde eu viajei 1 ano e meio. 1 ano e meio com Michael Jackson. 1 ano e meio com o Michael Inclusive ele Jackson. faria 60 anos Ontem, né? Ele é 10 anos mais velho do que eu. Nossa, cara. Você fez turnê com o Michael Jackson 1 ano e meio. Virginiano que nem eu. Você lembra onde você estava quando o Michael Jackson faleceu? Eu estava na minha casa. Eu estava nos Estados Unidos, num carro, esperando um cara sair do supermercado. Eu liguei rádio e estava tocando o Michael Jackson. Aí eu mudei a estação, estava tocando o Michael Jackson. Falei, bom, é coincidência. Aí 4, 5 estações só tocando o Michael Jackson. Falei, putz, Algo aconteceu. deu alguma história aí. Aí cheguei na casa do cara, tudo, liguei a televisão. Fiquei chocado. Eu fui acordado às 3h30 da manhã. Era um sábado para domingo. Pelo Luizinho Nascimento. Luiz Nascimento era o diretor do Fantástico por 30 anos, algo assim. Foi o diretor do Fantástico durante 30 anos. E ele me ligou, ele conseguiu meu telefone, porque eu era o único dos 400 que viajavam com o Michael Jackson que era brasileiro. No dia seguinte eu estava fazendo um show da Ivete Sangalo aqui em São Paulo. Ele queria saber onde eu estaria, que ele ia mandar uma equipe para poder fazer uma entrevista comigo durante a minha montagem. E era uma entourage de 400 pessoas, então. Tinha tudo, tinha cozinheiro, massoterapeuta, médico. Tinham tudo que cabia dentro de 2 Antonovs. 2 Antonovs. A N225. Maior Mas de carga o do Antonov mundo. só para carregar o equipamento, né? Só para carregar o equipamento. Tá. Palco, E som, fretava um luz. 747, tinha um Michael Jackson One, assim, que nem o Iron Maiden tem ou não? Na realidade, era um 747 Double Decker, onde ele ficava na parte de cima. E você fez 1 ano e meio com Michael Jackson. Isso. Produção monstruosa, tudo monstruoso, né? Tinha um cara chamado Joker. Ele montava tinha um quarto de brinquedos, né? Coisas que o Michael Jackson ganhava e tal. Tinha um quarto de brinquedos onde esse Joker montava um dominó com 5.000 peças. Um segundo antes de entrar no palco, ele passava por esse lugar e tal, pum! Uns 3 minutos e meio, 4 minutos. Vendo as peças cair, ele entrava no palco. É mesmo, era um ritual assim dele entrar no Isso. palco. Que legal, hein? Ele falava com 3 pessoas, mesmo que você estava no mesmo ambiente, ele só falava com o Alexandre. E você lembra os músicos que tocavam com ele? Jennifer Batten, a guitarrista, A loira, né? a loira, sensacional. O batera também, qual era o nome dele também? Muito bom também. Eu não lembro o nome dele. Só mas músico monstro, né? Tudo monstro, né? Só tinham pessoas diferenciadas. E 1 ano e meio na estrada com o Michael. Você tem que escrever um livro disso aí, meu. Hã? Foi a maior produção que você trabalhou já? Não. Não foi? Não foi. Não foi. Eu faço eventos com grande concentração de massa, né? Então, trabalho para a FIFA, trabalho para o Comitê Olímpico Internacional. São eventos mais complexos do que um show, por maiores nuances que tenham e complexidades. É difícil você fazer um evento a cada dia num lugar onde você com uma cultura absolutamente diferente, né? Então, assim, fazer Roberto Carlos para 10.000 pessoas em Israel é complexo.
É difícil. É diferente. Assim como o U2, eu estava no estado do Porto e nessa época Ira, ETA eram muito atuantes na Europa e anúncios de bomba eram muito frequentes. Nós tínhamos 70 mil pessoas dentro do estádio do Porto, nós tivemos um anúncio de bomba. Nessa época não existia ticket, catraca eletrônica, era papel. Rasgou, vai pro chão, ou você fica com a metade de um pedaço e o resto Sim. vai pro chão, era assim. Nós tivemos que criar um bolsão externo, botar 70 mil pessoas pro lado de fora, fazer a varredura, botar as pessoas para dentro de novo, nos seus respectivos assentos e lugares, e começar o show com 40 minutos de atraso. Isso é difícil. Pauleira, né? Então qual foi o teu maior desafio, assim, como em evento? Foi esse evento? Qual foi um evento que você passou, assim, a tua onda de 50 metros que você surfou? Qual foi, assim? A Copa do Mundo de 2010 e Copa do Mundo de 2014. Foi gerenciar 12 praças ao mesmo tempo, foi algo complexo. E o que rolou, assim, de interessante? O que te marcou, assim? Por exemplo, na África, a Copa na África do Sul, Uhum. eu conheci um pessoal que fez os projetos todos na África do Sul, na época da Copa, e eu tentei casar eles no Brasil com um grupo local para... Enfim, os caras fizeram lá, nunca ninguém no Brasil tinha feito, então pelo menos estavam com os caras que fizeram lá. E eles contaram pra gente histórias, assim, pesadas lá, de problemas, assim, no dia a dia, no preparativo. A questão de segurança foi meio complicada lá, não foi assim? Eu tive a experiência de estar lá na África do Sul, em loco, dos meses que antecederam a execução do evento, mas eu trabalhava para a FIFA em 2010 aqui no Brasil, fazendo o FIFA Fan Fest. Foi na praia de Copacabana. O país, de uma maneira geral, é complexo, né? Sim. Tem uma herança difícil, o né? apartheid, que foi derrubado por Frederic de Klerk, junto com o Mandela, ele deixou de existir oficialmente, mas ele ainda existe de maneira velada. Na cabeça das pessoas, né? É muito difícil isso, Não né? tem como você desentranhar isso daí. Não, e era uma coisa surreal, você parar para pensar, né? Que isso, em termos de história, é uma coisa muito recente, né? Você parar para pensar o apartheid, né? Pessoas andando de um lado diferente da calçada, andando no Muito fundo punk. do ônibus, Muito punk, né? tendo bebedor que pode usar, que não pode usar. Não, isso grotesco e você curte esses eventos esportivos assim grandes? Acho que os eventos esportivos são maiores que os eventos musicais, né? Ou não? Eles são mais complexos. Tem um equivalente à Copa do Mundo em rock? Acho que não tem, né? Não. Não tem, né? Não tem. Ou Jogos Olímpicos, né? Mas as Olimpíadas, sejam elas de verão ou as de inverno, elas são muito complexas, porque para o telespectador que está ali, parece que não, mas enfim, atrás da câmera aí, tem um ser humano, tem quilômetros de cabo que são movidos por energia elétrica, então tem geradores de energia, não pode ter oscilação de tensão de corrente, variação, nada disso, para simplesmente você ter a televisão rolando, uma imagem com conteúdo rolando. Sim. Você não pode ter um microfone que fale, né? Você falou, por exemplo, num evento como um FanFest, nós, seres humanos normais, não temos ideia dos perigos e das coisas que podem acontecer num evento que você tem um monte de gente num espaço aberto, que é praticamente impossível você controlar todo mundo ao mesmo tempo. Tudo bem, hoje você tem aquelas tecnologias de reconhecimento facial, tudo, mas toda tecnologia tem limite também, né? Não é mágica ainda, não é de neon gênio que você pisca e o terrorista está lá, você tira ele, né? E o pessoal não tem ideia, né, dos perigos, né, do planejamento que você tem que ter para que um evento de celebração desse, que você tem as pessoas
num esquema de extrema vulnerabilidade, não acontecer nada com elas, né? Então tem que planejar bem, né? Tem que... Para que você tenha uma ideia das preocupações que a FIFA tem nesse sentido, não só câmeras de reconhecimento facial, mas pessoas que estiverem identificadas, porque existe um software para isso, que estão com febre, estão com gripe, são separadas. É mesmo? O sistema já detecta isso? Sim, sim. Tira da fila. Tira da fila? Tira da fila. Tem um cara chamado pescador que ele fica só observando Pescador. filas para poder pegar e saber dessas coisas como um todo. Então, é um evento público, é um evento gratuito, mas o controle de acesso é extremamente complexo e funciona. Para que você tenha ideia, em nenhuma das oportunidades, desde 2006, os FanFests acontecem, na Alemanha, lá originalmente eu estava lá também, ainda num processo bastante embrionário, nenhum incidente, zero de incidente. Então é justamente porque todos esses preceitos de segurança são absolutamente levados a sério. MacGyver, eu queria que você dissesse para a gente, falar um pouquinho do teu processo de planejamento. Porque você é um production manager, né? Um produtor, um gerente de produção. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do teu processo de planejamento. Então, vai pintar um evento aqui em São Paulo, num Morumbi, que vão ser, vamos imaginar um Hollywood Rock, pena que não tem mais. Um evento desse que tem trocentas bandas. Tem Rock in Rio ainda, né? Tem Rock in Rio ainda, tudo bem. Bom, é legal esse caso. Como é que é o teu processo de planejamento, né? É um processo de cima para baixo, que você começa aqui e vai saindo, ou é uma coisa de baixo para cima? Você começa do campo, do lugar pelado, sem nada, e começa a construir tudo, assim. Como é que é o teu processo de planejamento e qual que é a importância que você vê nisso, assim? Eu acho que o meu trabalho, se eu pegar 80% dele, ele é planejamento e 20% de ação. Se eu agir mais do que 20%, eu estou trabalhando errado. Eu estou fazendo um trabalho burro. Porque a minha obrigação é de antecipar todo e qualquer gargalo, todo e qualquer problema, detectar e já trazer a solução. É para isso que as pessoas me pagam. Não me contratam por causa dos meus olhos azuis, meu cabelo loiro e nem minha bunda gostosa. As pessoas contratam para que eu resolva problemas. As pessoas me contratam porque elas têm problemas. E o meu trabalho é dirimir e gerenciar as relações interpessoais. E você divide esse trabalho, por exemplo, em equipes? Por exemplo, infraestrutura, segurança? Como é que é assim? Existem células. Células, tá bom. Existem células que trabalham de maneira independente, onde, no meu caso, eu procuro estabelecer uma direção coletiva. Não tem faz isso porque eu estou mandando ou porque eu quero assim. O que você acha da gente fazer dessa forma? As pessoas, de uma maneira consultiva, se integram muito mais, sabem o porquê estão fazendo e todo mundo sabe um pouco do caso do outro. O cara da segurança sabe que se ele botar uma grade para controle de acesso na frente de uma saída de emergência, ele vai estar atrapalhando o cara que cuida dos acessos, das licenças e autorizações. Então todo mundo sabe um pouco de tudo. Você organiza, por exemplo, reuniões de briefing, tipo uma operação militar, né? Vamos cair de paraquedas na Normandia. Então você tem o mapa, você conversa com todo mundo, tá lá o piloto do avião, o paraquedista, o cara que vai levar o cara até a portinha do avião para pular. Então você faz umas reuniões assim... Nós temos reuniões diárias. Diárias. Diárias com metas estabelecidas para saber exatamente qual tipo de progresso houve em determinados setores. E isso começa quanto tempo antes do evento, assim? Depende muito do orçamento do cliente. Se o cliente não tiver um orçamento para fazer briefings ou reuniões periódicas, eu tenho que trabalhar e lidar com aquela problemática, limitação da verba dele. Mas, basicamente, é a seguinte coisa. É importante você pegar e estar sempre atento
a todas essas demandas que surgem, que são muito dinâmicas. Então você, num determinado momento, precisa falar muito, em outros você precisa ouvir bastante. MacGyver, eu queria que você falasse agora um pouquinho de quais são os diferenciais que a Produtores Associados oferecem aos seus clientes. Como é que a Produtores Associados se diferencia, assim, sai fora assim, do lugar comum e faz ela ter o sucesso que ela tem sendo contratado para esses mega eventos que estão rolando por aí? Bom, eu acredito que um dos diferenciais é que todos os nossos clientes pretendem ser o número um, estar no topo da cadeia produtiva, onde eles são diferenciados. Nós não temos problema, nós da Produtores Associados não temos problema nenhum de não aparecer. Nós, inclusive, preferimos não aparecer. Quem tem que brilhar é o nosso cliente. Então a gente pouco aparece vestido por aí, mas quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então a gente pega as pessoas que têm que trabalhar, sabem quem nós somos. Nos contratam justamente por causa disso. Então nós chegamos junto para poder somar. Temos uma equipe de pessoas notáveis e levamos profissionais com expertise diferenciada. Por exemplo, nós vamos fazer um evento no AMB. Eu boto um cara só para poder fazer varredura de frequência. Por quê? Porque nós estamos do lado de um campo de Marte, do lado de uma base aérea. Então, assim, é esse tipo de preocupação que nós temos. Eu boto um cara para poder ficar andando com uma pistola térmica, medindo as temperaturas dos cabos de gerador, para saber se uma fase não está sobrecarregada mais do que a outra. Eu boto um cara vendo as distâncias e fazendo medições, de novo, nos geradores, para poder saber se não há perda de tensão em função da longa distância que aquela máquina está fornecendo, e pode, naquele momento, vir a falhar um equipamento tão sensível eletrônico. E aí? Parou no meio? Como é que faz? Volta de novo? Não tem isso. Então, nos eventos que a gente toma cuidado para poder estar aonde o olho da outra pessoa nem imaginaria que seria necessário estar. E se a pessoa falar assim, nossa, mas foi tranquilo, talvez eu acho que nem precisava de você. Eu falo assim, pois é, talvez você nem precisasse de mim. Mas é por isso. Esse é o nosso diferencial. A gente não quer aparecer, mas quem utiliza dos nossos serviços, se vale dos nossos serviços, a gente acaba fidelizando o cliente. Justamente por esse atendimento diferenciado. Muito legal, muito legal. Esse lance que você falou da engenharia de segurança com um ponto de vista militar é uma coisa sensacional. Eu nunca tinha pensado que era uma coisa assim tão específica, né? Porque a gente imagina, tudo bem, uma segurança, o que é mais visível para a gente que está num evento grande, segurança é polícia. A polícia está lá, está protegendo as pessoas, tudo, mas fica difícil às vezes para a gente ver além do policial, né? Quer dizer, toda essa coisa que tem por trás, né? E acho que é um trabalho que só você faz isso no Brasil, né? Quer dizer, com esse ponto de vista de uma engenharia de segurança militar, né? Nunca ouvi falar nisso, sinceramente. Com esse viés, eu não conheço outra pessoa que faça. É importante você, de tempos em tempos, sentar numa cadeira e estar sempre disposto a aprender. Nós fazemos cursos de reciclagem com o Shin Bet. O Shin Bet é o serviço de segurança israelense para segurança interna. Assim como tem o FBI para os Estados Unidos, para atuar de maneira internamente, Homeland, e a CIA para atuar no exterior, existe o Shin Bet, que atua internamente, e o Mossad, que atua externamente. Então a gente faz programas de treinamento e reciclagem sabendo do que há de modernidade, tendência, novidades, em todos os setores. Conhecimento, saúde e sorte são coisas que não ocupam espaço. Quanto mais a gente tem, melhor é. Nunca ouvi falar de ninguém que morreu porque tinha muita saúde, porque tinha muito conhecimento ou porque tinha muita sorte. Então, essa sede de conhecimento
é algo que nós, dentro da Produtores Associados, é uma premissa de todos. Nunca sabemos o suficiente. A gente está sempre disposto a aprender. Agora a gente entra um pouco na parte cultural aqui. Você viu aquele filme Black Sunday? Lembra desse filme dos anos 70? Que era um maluco que ia pegar um Zeppelin da Goodyear e ele desenvolveu um equipamento que ia disparar não sei quantas mil agulhas em cima. Você tem que ver esse filme. Nunca vi. Esse filme, acho que se você tivesse assistido quando você era molequinho, E, te daria mais vontade de fazer o que você faz. É um filme dos anos 60 que conta a história de um maluco que ele desenvolve um sistema de lançamento de agulhas ou de flechetes, né? Sabe, você conhece o flechete, né? Uhum. Aquela arma que eles usavam na Primeira Guerra, Uhum. que era dardo, né? Era um... Hoje em dia, no Brasil, se usa um sistema chamado Astros, que é o lançamento múltiplo de foguetes. Você lança 60, 80 foguetes ao mesmo tempo em múltiplos alvos. Então o cara ele criou um equipamento e esse equipamento ia soltar dezenas de milhares de dardos em cima da plateia no campo de futebol americano. E a história é como os caras... Não vou contar que é um spoiler, mas você ia gostar desse filme, cara. Aliás, 2 filmes que você ia gostar muito. O Black Sunday e o outro que é o Police Around the World, que conta a história, é um documentário que mostra a primeira turnê que o Police fez. Que todo mundo que trabalha com produção consegue se enxergar nesse vídeo Num determinado momento. em determinado momento. Porque o Police, eles antes de explodirem, eles fizeram uma turnê, essa foi uma puta sacada do manager deles. Eles fizeram uma turnê em todos os países de língua inglesa para gerar mídia na Inglaterra. Então eles tocam na Índia, tocam na Nova Zelândia, na Austrália, em Hong Kong, tocam Canadá. na Europa, tocam em... Muscat fica onde? Nos Emirados Árabes eles tocam em um lugar. E é uma turnê que é sensacional, mas... Mascate é a capital de um dos... De Oman. Isso. Eles têm umas cenas lá e é legal porque é uma puta banda, mas você vê que tem um lance da época, era meio tosco ainda, sabe? Eles carregavam tudo nas costas, equipamentos. Então esses são 2 filmes que eu sugiro pra você ver. Depois eu te dou Vou buscar. Police Around the World, que é dificílimo de encontrar. No YouTube tem uns trechos. E esse Black Sunday, cara, que é monstruoso, assim. Eu acho que o primeiro filme que eu vi de atentado terrorista esportivo, assim. Talvez seja um novo gênero cinematográfico. Agora, MacGyver, diz pra gente, qual foi o maior avanço tecnológico que você já viu hoje no segmento de eventos? A gente sabe que a tecnologia está sempre andando, sempre caminhando, mas o que você viu aí? Qual a ferramenta que você viu que falou, puxa vida, isso é monstro, isso ajudou pra caramba meu trabalho? Você falou um pouco, né? A gente falou um pouquinho de reconhecimento facial, mas tem alguma outra coisa assim que você acha que é monstruosa? Assim, conta pra gente quais são as tecnologias top que tem em eventos de grande porte. Bom, existem produtos que são embrionários, ainda não estão nem disponíveis no mercado, mas justamente por a gente migrar e andar com um monte de gente sabida, eu continuo falando, eu sou o cara mais Zé Ruela que eu conheço. Os meus amigos são muito sabidos, eles sabem bastante. E são generosos. O apelido do cara é MacGyver e fala que é Zé Ruela. Os caras com quem, não é assim. com quem eu ando sabem bastante e são muito generosos em dividir o seu saber. Eu recentemente voltei da Infocom, em Las Vegas, e me surpreendi com os protótipos de projetores com 80 mil ANSI lumens que estão para entrar no mercado. 80 mil? 80 mil. É um painel de LED em forma de projetor. Você tem que colar para poder ver alguma granulação, alguma coisa diferente. Mas não queima a tela não, assim? E eu vi numa sala que devia ter uns 5 metros. Então não era uma sala grande, mas era monstruoso. Você já viu um sub da Adamson chamado T21? Não. É um sub de 21 polegadas, com 3 alto-falantes, enfim. É uma caixa gigantesca. São 2 T21s, um do lado do outro. É um monstro.
Mas não só no avanço de quantidade de ancilumes, porque isso daí é uma coisa que uma hora vai parar de brigar, porque você tem tantos ancilumes, que hoje em dia a lente faz o papel, ele supera, faz um moving de LED, não mais ter um ballast, não mais ter uma lâmpada incandescente com X horas de vida útil, mas com uma lente tão potente e com um consumo de energia infinitamente menor. Mas não foi só isso. Eu vi algo que me surpreendeu. Eu vi dois projetores. Um que aqui colado na parede, ele abre, na parte de baixo, obviamente, ele abre uma parede gigantesca. De chão? De chão. É mesmo? Colado aqui. Nossa, assim. que louco isso. Assim, a 30 centímetros, porque é o tamanho que ele tem. A lente fica aqui atrás e projeta, abre muito. E você consegue trabalhar aí com blending, enfim, mais de uma unidade. Isso foi que me surpreendeu bastante. Mas o mais surpreendente é você eliminar da cadeia o erro humano. Então imagine que você tem lá 6 projetores pendurados em uma estrutura X, estaqueados e tal. Maravilha, maravilha. Qual é o maior pesadelo? Vai todo mundo comer agora. Ok, maravilha. Quando eu voltar, tá assim. Um para lá, outro para cá. Alguém bateu fisicamente e ele Desalinhou mecanicamente. desalinhou mecanicamente. Tá. Uma marca X, famosa no mercado, fica 3 segundos e ele se autocorrige. É mesmo? Você mexe fisicamente nele, ele tem uma câmera que ele já está sincado com outro blend, ele volta depois de 3 segundos. Espetacular isso. Espetacular. É o sonho de consumo de todo diretor técnico não falar assim, não desliga o equipamento, não desliga, deixa do jeito que está. Não, mas e o operador precisa ir no banheiro? Não, mas... Sim. E se desalinhar? Não vai desalinhar, porque isso vem a substituir o erro humano, de você fisicamente encostar e desalinhar. Então, Cada isso me vez surpreendeu. mais eles estão colocando nos equipamentos esses dois dispositivos, né, que são os acelerômetros e os giroscópios. Então, você colocando essa tecnologia em equipamentos, eles conseguem se ligar que eles se moveram e conseguem criar uma ação compensatória, né? Outro dia eu estava vendo uma empresa de fones de ouvido que começou a colocar isso nos fones. Então você está assistindo, você está ouvindo um fone, olha que loucura, você está num trem na Europa, coisa bem de europeu. O trem faz a curva, você mexe a cabeça, o giroscópio e os acelerômetros dentro do fone compensam essa mudança, entendeu? Da sua cabeça com relação a uma tela. Então era como se você estivesse mexendo tudo, assim. Ele compensa, né, essa mudança. E aí quando você estava falando isso, eu estava pensando também em inteligência artificial. Já tem equipamentos de eventos que têm inteligência artificial que evita erros, tipo avião, piloto automático, assim, vai? Tem. Existe uma série de elementos que são a prova de burrice, né? Ou seja, você vai lá e bota... O primeiro deles que eu tive contato na vida foi o da marca Meyer, o sistema de autocorreção, Meyer Sim. Sim. Ele se autocorrigia e tal. Eu achava fantástico aquilo. Isso é muito legal. Você fazer o processamento se autocorrigir o tempo todo, por pior que fosse o lugar. E tem 2 lugares que tem uma acústica muito ruim, que muita gente faz show, que é o ginásio do Ibirapuera e o ginásio Nilson Nelson, em Brasília, do lado do Mané Garrincha, que o Meyer até se atrapalhava nesse momento. Então, assim, primeiro o precursor foi isso daí. Depois você tem os dispositivos que fazem gente que canta mal cantar bem. Aí você tem bastante. Autotunes. Você Sim. bota o negócio lá, é a prova de burrice. São elementos que estão lá para poder corrigir o ser humano, a ação humana de um equívoco. Então, tem essa própria câmera que faz a correção
desse projetor que eu falei. Então a câmera olha para o array de projetores, Ele faz uma detecta grade e que fica invisível. Ao movimentar-se, ele volta para o lugar. E voltando um pouquinho nisso que você falou sobre a empresa do fone de ouvido e tal, parará. Existe uma empresa de telefonia celular aí, que tem uma maçã como símbolo, que os caras inventaram um fone de ouvido que você tira ele para. Você bota de novo no ouvido, continua. Você dá aqui um toque, você atende o telefone, 2 toques, você desliga a ligação. Sobe o volume e simplesmente arrastando. Ou seja, essa tecnologia, você lembra quando você teve o seu... Está cada vez mais à disposição da população. Você lembra quando você teve o seu primeiro telefone celular? Em 1994. Quando saiu em São Paulo. Eu fui sorteado e... Isso, eu tinha uma linha de Marília. Eu tinha uma linha fora da cidade. Muito bem. Eu tinha lembra do StarTAC? Isso. Aquele que era um formato meio maluco, né? Isso. E esquentava pra caramba o ouvido, né? Você lembra? Isso. Você falava 5 minutos, estava com a orelha já assim... Mas antes disso já existia telefone móvel. Aqueles que você andava, que era tipo uma malinha, ou aqueles que ficavam no carro. Mas isso no final dos anos 80. Mas nos anos 70 já existia telefonia a longa distância, móvel, assim como tinha uma rede de computadores estabelecida e se conversando, apenas de maneira interna. Era uma intranet e os telefones de campanha. Ou seja, tudo que hoje é experimentado pela população civil, em algum momento foi desenvolvido para uso exclusivo militar. GPS, que existe hoje para você pegar e utilizar o seu aplicativo para saber onde é que você está. Existe mísseis teleguiados há muito tempo. Não, a GPS é uma tecnologia legal para evento também, né? Para você localizar equipamentos, quando você precisa de uma precisão, assim, é legal também, né? Mais do que isso, nós utilizamos, por exemplo, um sistema de previsão climática. Um modelo de previsão climática. Assim como a Fórmula 1 tem como precisar que em tal hora, em tal minuto, vai chover na curva X, aqui em novembro, daqui a alguns dias, vai ter isso. Vai ter um cara falando que vai chover tal dia durante o treino. Porque em novembro chove aqui em São Paulo e tal hora pode acertar o seu relógio que vai estar chovendo. Esse mesmo modelo climático. A gente utiliza para os eventos. Porque você me contrata, eu vou fazer o seu show, o seu evento, e no dia, na hora do show, chove. O pessoal não chega, como aconteceu há um tempo atrás no show do Andrea Bocelli no Jockey Club. A população venderam todos os ingressos, mas a população não conseguia chegar. Trânsito caótico na Marginal, enfim. Você estava naquele show do U2 que rolou, acho que em 98 no Rio, que parou a cidade? Você estava naquele show? Eu estava. Só que eu fui atender, um cliente, não vamos citar nomes aqui, que era lá perto de Jacarepaguá, perto do negócio, de lá, que era do lado do autódromo quase, demorou 1 hora para chegar. Imagina quem estava lá no centro, parou a cidade, né? Foi loucura aquele dia, né? Hoje em dia, muitas pessoas não vão reconhecer isso daí. As Olimpíadas foram extremamente importantes para a cidade do Rio de Janeiro. O legado que ficou para a cidade do Rio de Janeiro é enorme, é gigante. Tanto é que é provável que o prefeito da época se eleja na próxima eleição como governador do estado, justamente por causa do legado que ele deixou na cidade. Existia um negócio, uma forma de você chegar de Jacarepaguá na Vila Militar e indo em direção ao Honório Gurgel. Você ia por uma estrada chamada Estrada do Catonho. Catonho. Catonho.
esse percurso sem nenhum problema, sem nenhum ônibus quebrado, sem nenhum atropelamento, sem nenhum nada, ele demoraria 2 horas. Hoje foi legal, foi tranquilo. Foram 2 horas só que eu levei para poder ir do ponto A para o ponto B. Eu fiz esse mesmo trajeto pela Via Olímpica, demorei 7 minutos. Então, assim, Não adianta. não tem como falar. Para aquela população que está no ponto A ou ponto B, óbvio, foi um transtorno para quem mora em Copacabana. Tô nem aí. Foi um transtorno para quem mora lá em Ipanema. Tô nem aí. O importante é você deixar a mobilidade urbana para essas pessoas que moram lá em Deus me livre. E é isso que você... Com certeza. Existe um estudo que hoje as pessoas fazem muito home office. Então, porém, muitas pessoas ainda demandam e necessitam se deslocar até o trabalho. Até 2050, essa quantidade de pessoas que têm que se deslocar até o trabalho vai aumentar, porque a população vai aumentar. E as vias têm angustos recursos de elasticidade, possibilidades de serem alargadas. Ora, como é que você vai fazer? Tem que fazer com que as pessoas utilizem transporte urbano. MacGyver, antes da gente entrar no próximo bloco, eu queria que você deixasse os seus dados de contato para quem está nos assistindo, contatar você, contratar os seus serviços, enfim, fazer um pouco do merchandising. Não que você precise, logicamente, mas faz parte do programa aqui. Então, deixa seu telefone, site, e-mail. Nós, lá na Produtores Associados, estamos à disposição de quem quiser. Nosso site é www.proassociados.com. Não tem o BR no final, não. Nossos telefones são 11, nós estamos baseados aqui em São Paulo, 11 código de área, 50 56 1700. Pessoal, essa entrevista com o MacGyver está muito legal. Clique aqui para assistir a segunda parte.